Olá, caros alunos e caras alunas. Vamos para mais uma aula de Fundamentos Históricos do Direito. Então, vamos pensar que o direito ele nasce de uma manifestação das necessidades da sociedade. Então, o direito ele se origina sempre de um ato social relevante, né? Esse fato clama por uma norma, por uma organização, por uma conduta, pelo cumprimento de normas, regras e leis, né? Então é daí que nasce o direito. Pensando na questão da história, ela estuda o fato social e o registra para a formação da memória da humanidade como um todo, né? A história, o direito e a sociedade estão entrelaçados, pois o direito ele é originado de uma manifestação social. Bom, vamos lá. Então, como a gente chama atenção para a história, e porque a história ela pode causar um grande impacto, né, no meio jurídico, tornando um ato jurídico. Então, o ato ele é jurídico quando há um impacto na sociedade. Então, portanto, o ato jurídico ele é provocado por uma memória geral da humanidade que observou um escopo histórico e, através de um método, transformou os fatos e atos em fato jurídico, por gerar impacto no meio social. Então, sempre que há um fato histórico, isso gera um impacto na sociedade e, a partir desse impacto na sociedade, nós temos um ato jurídico. Então vamos lá. A gente pensa, né, nos acontecimentos sociais, políticos, econômicos e culturais da humanidade, acertando versões, afastamento e dúvidas e buscando certezas, né? Quando na verdade a vida ela é feita na verdade de incertezas. Então, o que é a história, né, do direito? Estuda o significado dos processos de alterações das estruturas jurídicas, convivendo com as naturais mutações de ordem política, econômica e cultural inerentes ao substrato social examinado. Substrato seria apoio. Apresenta um conhecimento holístico, né, o que significa a interdisciplinaridade com todos os ramos do direito, relacionando-se com os direitos público, privado, difusos e coletivos. Daí a relevância, né, a importância do estudo da história do direito. Pelo fato de ordenamento jurídico vigente ser fruto da construção do direito ao longo da história e dos sistemas jurídicos do passado. Então, o estudo do direito é o estudo de um conjunto de regras, normas, princípios que regem nossa vida em sociedade. Um universo de leis, né, significa normas. Então aqui a gente traz alguns nomes da filosofia que diz o seguinte: quando não há ordem, há o caos, né? Isso é uma obrigatoriedade do direito, que é colocar a ordem. Isso é a fala de Kant. Quem cria as regras é o Estado. A origem do Estado está relacionado ao contrato social, que constitui a fundamentação histórica do direito.
o que o homem é capaz de fazer? Ele é capaz de matar, de roubar, né? É o patamar que deveria ser a norma de caráter protetiva e punitiva. Então vamos pensar que o direito ele nasce a partir das manifestações de uma sociedade em diferentes temporalidades. Então é muito óbvio que lá no passado o direito ele tinha algumas limitações que hoje já não acontecem. Tá? Então a gente tem aí o direito de uma forma estruturada em diferentes civilizações. Pensando na civilização egípcia, não há nenhum código ou documento propriamente legal. O conhecimento sobre o direito é baseado em excertos de contratos, decisões judiciais, testamentos, atos administrativos, referências à lei em textos sagrados e na literatura. Bom, vamos imaginar que o discernimento jurídico e social passaram a ser guiados pela deusa, mas que, neste caso, excepcionalmente era utilizado como um princípio filosófico da ordem e harmonia cósmica do povo. Isso para Maat, que era a deusa da verdade e da justiça. Portanto, Maat era o conjunto de valores para a aplicação do direito. A manutenção de Maat era um dos deveres fundamentais do faraó. Maat, então, era considerada a deusa da verdade e da justiça. A partir de 2500 a.C., o vizir, segundo o homem mais poderoso do reino, era o responsável pelo julgamento chamado de sacerdote de Maat. A ideia de propriedade privada era bem desenvolvida e os contratos faziam parte da interação dos cidadãos, servindo para atestar atos de venda, doação, fundação. Então, olha que interessante, né? Cidadania, naquela época, não garantia os direitos civis, políticos e sociais. Né? Hoje, de acordo com José Murilo de Carvalho, cidadania é a garantia dos direitos civis, políticos e sociais. Então, esses direitos, eles precisam ser garantidos pelos profissionais de uma forma geral e especificamente pelos juristas, né? A princípio, os documentos lá da época, eles eram assinados pelas duas partes e com o tempo passou para a intermediação de um escriba, né, que além de redigir o contrato, o assinava para certificá-lo, como se fosse hoje um cartório. Os tribunais a partir do Império Novo, como que acontecia isso? Quembet, conselho de anciãos responsável por decidir pequenas causas, e Quembet At, presidido pelo faraó e pelo vizir para crimes mais graves, envolvendo assassinato e roubos de túmulos. Acusadores e acusados representavam a si próprios, tendo que argumentar sob um juramento de que fosse dita a verdade. Para acusações recorrentes ou muito sérias, os escribas da corte documentavam a denúncia e o veredito do caso era guardado para referência futura, né, que seria a jurisprudência. As punições. Os culpados de crimes menores eram punidos com multas, espancamentos, mutilações faciais ou exílios. E os culpados de crimes maiores eram decapitados, afogados ou empalados, né, em uma estaca.
Vamos pensar agora no direito hebraico, né? Como funcionava aí o sistema judiciário. Tribunal dos Três, né? Julgava alguns delitos e todas de interesse financeiro. Tribunal dos 23, apelações e processos punidos com pena de morte. E o Tribunal dos 70, né? Que era o Sinédrio, é a Magistratura Suprema. Bom, o Sinédrio, ele era o Tribunal dos 70, que interpretava a lei, julgava senadores, profetas, chefes militares e tribos rebeldes. Então, existia poderes criminal, político e religioso e funcionava em Jerusalém. E sua decisão e ação estendia por toda a Palestina. Direito na Grécia, né? Vamos entender como é que funciona isso. A primeira fonte formadora da tradição jurídica ocidental, os gregos foram grandes pensadores políticos e filosóficos. Daí vem a polis, cada uma possuía seu próprio sistema político e jurídico. A lei não era aplicada a todos os gregos. Fontes do direito grego: leis de Drácon e leis de Solon. O ensino jurídico era difundido entre a classe dominante, né, permitindo que todos participassem da vida pública, manifestando e fazendo sustentação oral nas assembleias e tribunais. As leis nessa época eram consuetudinárias e eram aplicadas pelo Conselho dos Anciãos. Draco, o legislador, estabeleceu as primeiras leis escritas da antiga Grécia. Essas leis eram tão severas que o nome Draco é empregado na expressão moderna, lei draconiana, né, que significava uma lei excessivamente severa. As leis nessa época se baseavam nos seguintes aspectos. Solon, por exemplo, estadista e legislador de Atenas, reformou o sistema de governo da cidade-estado de Atenas, criando um sistema democrático de governo, aperfeiçoou as leis de Draco e democratizou a justiça ao tornar as cortes, né, que seriam os tribunais, acessíveis aos cidadãos. Depois a gente tinha o Código de Gortina, que é o mais antigo e o mais completo código legal grego conhecido. Tratava principalmente sobre direito de família, economia e comércio. A Lei de Dura, né, descoberta em 1922 no Eufrates, que seria uma cópia tardia do século I, né, de uma lei do século IV a.C. Aí tem o Tribunal Eliaia, né, instituído por Solon, funcionava como um tribunal de apelações. Qualquer pessoa poderia apelar das decisões de outros tribunais, assegurando a ideia que a lei se encontrava acima do magistrado. Atenção! Julgava todas as causas, tanto pública quanto privada. Quais são as contribuições do direito grego, né? Uso de mediação e arbitragem na solução de conflitos, né? Que isso é algo bastante utilizado atualmente. A diferenciação entre os tipos de homicídios, voluntário, involuntário e legítima defesa. A difusão das ideias de justiça, uso do júri popular no julgamento de crimes. Costumes, leis, plebiscito, interpretação dos prudentes e éditos dos magistrados. Isso são fontes do direito romano, né? E o conceito romano de lei, vamos ver qual que é. É o preceito comum, decisões de homens prudentes, coerção dos delitos que são praticados espontaneamente ou por ignorância, né? Garantia comum.
no direito romano, o que acontece é um conjunto de normas vigentes em Roma desde sua fundação, século 8 a.C. até o século 6 d.C., com a codificação de Justiniano. Divisão histórica do direito romano. Então a gente tem o período arcaico, depois tem o período clássico e o período pós-clássico. Então vamos entender o período arcaico. Quais são as características desse período? É o direito costumeiro, o direito privado ligado à religiosidade, o Estado só intervia em caso de guerra ou crime mais grave, só era considerado cidadão aquele que era membro de uma família. Então, o marco histórico foi a Lei das 7 Tábuas. Ainda no período arcaico, a Lei das 12 Tábuas, que foi fixada no Fórum Romano para que todos pudessem ler. O objetivo dessa lei era solucionar conflitos entre patrícios e plebeus, é a fonte de todo o direito público e privado do direito romano, possuindo em seu conteúdo o direito sagrado e o processo civil. Agora vamos para o período clássico, do direito romano. Início durante o período da República, com a necessidade de se adequar à velocidade das transações mercantis. Assim, o cidadão individualmente considerado e conhecido enquanto proprietário, agente que celebra contratos, pessoa que transmite seu patrimônio entre vivos e após a morte. Desenvolvem-se noções de propriedade privada, posse, obrigações, contratos e a responsabilidade civil. As características desse período clássico, marcado pelas atividades dos pretores e jurisconsultus. Pretores, magistrado encarregado da administração da justiça civis e também nas causas do direito público. Depois, o jurisconsultus interpreta a lei e o direito, eram grandes estudiosos de regra de direito, contratados pelos pretores para informá-los nas suas decisões. Assemelhavam a figura do advogado na sociedade atual. Os pretores e os jurisconsultos tornaram o direito mais adequados às interações sociais. Direito romano, período clássico ainda. Os pretores eram magistrados especiais que julgavam os processos civis fundamentais na evolução do direito romano. Completavam, supriam e interpretavam as lacunas da lei através dos éditos. Os éditos eram disposições e não leis, mas tinham grande alcance e caráter obrigatório durante o tempo em que persistiam. Espécie de programa do magistrado com exposição dos projetos que pretendiam desenvolver. Os pretores, com a expansão romana, houve crescimento da demanda e havia insuficiência do número de pretores. Qual foi a solução? Novos postos, criação de 2 tipos de pretores, de acordo com a jurisdição. Pretores urbanos e pretores peregrinos. Os pretores urbanos exerciam a jurisdição nos litígios entre os cidadãos romanos. E os pretores peregrinos exerciam a jurisdição nos litígios entre cidadãos romanos e os estrangeiros, ou que envolviam apenas os estrangeiros. Bom, quais eram os hábitos dos pretores? Fórmulas, instruções feitas por escritos fornecidas às partes e ao juiz, contava com 4 partes: demonstração, intenção, adjudicação
e condenação. Bom, na demonstração, a causa do pedido através da narrativa dos fatos e fundamentos jurídicos. A intenção contida de pretensão de quem pedia. Aí depois o adjudicação, transferência do bem ou da coisa em litígio para uma das partes. E a condenação extinguia o processo, condenação ou não do réu. Poderes dos jurisconsultos, tríplice função: respondere, de emitir pareceres jurídicos sobre questões práticas; agere, instruir as partes de como agir em juízo; e cavere, orientar os leigos na realização de negócios jurídicos. Bom, depois tem os tribunos. Tribunos da plebe eram magistrados plebeus, invioláveis, sagrados com direito de veto contra decisões dos magistrados patrícios. Tinha os cônsules, que comandavam o exército, presidiam o senado e os comícios, representavam as cidades em cerimônias religiosas e eram os superintendentes dos funcionários em questões administrativas. Os cônsules, pretores e questores eram permanentes e eleitos anualmente. Os magistrados extraordinários eram os censores temporários, que eram eleitos de 5 em 5 anos. Bom, os requisitos para ser magistrado: ser cidadãos plenos e, dependendo do cargo, já terem exercido outras atividades públicas, do cursus honorum, é o caminho de honra, escalada de cargos que deveria percorrer. Os edes, encarregados do policiamento da cidade e dos gêneros alimentícios, tinham a função de cuidar fisicamente da cidade. Então havia provisões, segurança pública e tráfico urbano, vigilância sobre aumentos abusivos de preços no mercado, conservação dos edifícios e monumentos públicos, pavimentação da cidade, organização e promoção dos jogos públicos. Os censores eram os responsáveis pelo recenseamento e fiscalização dos costumes. O indivíduo que fosse denunciado em assembleia por um censor poderiam perder os direitos políticos. Infrações penais, crimes públicos e crimes privados. Os crimes públicos atentavam contra a segurança do Estado romana e a repressão deveria ser exercida sobre o transgressor. E os crimes privados ficavam sujeitos à coação do ofendido ou de seus familiares. Eram julgados pela justiça civil. Bom, então, pessoal, eu deixo aqui, a partir desse texto, baseado no autor desse material, é importante apontar a referência. A gente pega todo o material que a gente colhe, é extraído de uma referência bibliográfica. Então, esse material ele está disposto para vocês numa obra Fundamentos Históricos do Direito. Esse material ele foi organizado pelo Dr. Geraldo Magela, e vocês podem buscar em qualquer obra da biblioteca Fundamentos do Direito. Eu pediria para que vocês fizessem um resumo, dessa aula sobre esses tipos de direito e dessas civilizações que aqui foram apontadas. Uma boa produção e até a próxima aula, na semana que vem.